Uma coisa que a gente deve destacar aqui, né, um comentário de caráter um pouco secundário, é que alguns setores da esquerda disseram o seguinte, que o governo do Temer é a continuação do governo da Dilma. Isso é uma coisa totalmente absurda. Né? Não que o governo da Dilma fosse um governo assim, como pintam setores do PT, que fosse um grande governo. Por exemplo, o Lula ontem falou que o PT fez a maior revolução social que o Brasil já viu. Pode até ter sido um grupo de reformas expressivo na história do país. Não é possível negar isso daí, mas está muito distante de qualquer revolução social. Tudo foi feito no marco de um regime profundamente antipopular e sem quebrar esse regime. No entanto, não há dúvida nenhuma de que aqui você tem um governo burguês, que era o governo da Dilma, que colocava limites ao capital estrangeiro, que fazia algumas concessões às massas e que, de um certo modo, foi uma, digamos assim, uma desaceleração de todo o plano neoliberal. E agora você tem um governo que vem com uma política de ofensiva contra a população em toda a linha e contra a economia nacional. Quer dizer, essa caracterização de que um é a continuidade do outro é baseado não no que o governo está fazendo agora, do que ele pretende fazer, o governo golpista, mas numa exploração das limitações e das deficiências do governo anterior. As limitações e deficiências do governo anterior, que a gente poderia dizer o seguinte, não foi um governo dos trabalhadores, o que é óbvio. Mas também não há dúvida de que aqui é uma mudança geral na orientação. A mudança, inclusive, tende a ser muito profunda por uma série de indícios que nós vemos aí. Hoje saiu no jornal, por exemplo, que na questão da Palestina, numa votação na ONU, onde só 6 países imperialistas tinham votado a favor de Israel, o responsável, o ministro das Relações Exteriores golpistas, que é o Serra, praticamente um funcionário dos Estados Unidos, de repente a gente vai descobrir que ele é norte-americano disfarçado de brasileiro. Ele falou que vai reverter o voto. Quer dizer, o alinhamento diplomático e político com os Estados Unidos é tão escancarado que até é desnecessário. Para que reverter esse voto? Não sei lá, na próxima vez engana um pouquinho e vota contra. Ele quer quer pegar o voto anterior, né, para poder ir lá e votar junto com os Estados Unidos, sendo que na ONU o voto dos Estados Unidos só foram 6 votos, Israel e Estados Unidos. Ele quer ser o 7º voto de uma votação que já foi derrotada por esmagadora maioria. Por esses detalhes, a gente vê que é uma mudança de orientação profunda, no sentido de que a vitória do PT, os governos do PT foram, numa certa medida, o reflexo da incapacidade da burguesia de levar adiante um plano de ataque tão profundo assim. E acabou se consolidando numa política de um setor da burguesia que limitadamente defendia os seus interesses diante do imperialismo internacional, fazendo concessões aos trabalhadores. Então, quer dizer, a tese de que é tudo a mesma coisa, que é a tese de um setor da esquerda, é uma tese totalmente sem sentido, né? E está ficando completamente desmentida pelos fatos.